De volta com o quadro Consultório Médico para falar de um assunto que tem chamado a atenção nessa pandemia. Violência doméstica, relacionamentos abusivos, enfim. Ariel Silva está conosco, ele que é psicólogo, vai nos contar. Ariel, bom dia. Como identificar um relacionamento abusivo? Bom dia, Jaceline. Bom dia, pessoal de casa. Então, esses relacionamentos abusivos, eles ocorrem porque existe, na verdade, uma vontade de dominar o outro em um relacionamento íntimo. E essa dominação, ela pode ocorrer por via da violência. E essa violência, ela pode ser não apenas física ou sexual, mas também pode ocorrer através das violências silenciosas, como violência psicológica, violência moral, violência virtual através das redes sociais e também a questão de uma necessidade mesmo de ter o outro em seu controle. Então, essas violências, elas surgem com o intuito de diminuir a autoestima da sua vítima, Meu Deus, a autoconfiança, para que ela possa ser controlada, ser mandada e fazer todas as vontades, né, desses abusadores, dessas pessoas que praticam essas violências. 988665887. Eu quero a sua participação aqui no nosso programa. Não se preocupe, eu não vou te identificar. Ariel, conta pra gente. Muitas vezes esse controle, ele vem velado de um cuidado, a pessoa acaba achando que está sendo bem cuidada quando está sendo ali controlada. Sim, Jaceline, é bem evidente, inclusive, na violência psicológica. Quando o abusador, ele pratica a violência e justifica como se fosse um cuidado, um carinho, tô fazendo isso porque eu gosto de você, então outra pessoa não vai fazer por você o que eu faço. E aí a vítima, ela começa a acreditar, né, nessas palavras, nessa história de que é amor, que é cuidado, mas na verdade a intenção é outra. A intenção é de controlar, manipular, afastar pessoas do seu convívio para que ele possa ter realmente esse controle. E já estou recebendo aqui, viu, uma pergunta aqui. A pessoa está dizendo o seguinte: meu marido me afastou de toda a minha família. Ele diz que a minha família me faz mal, mas eu não sinto isso. Mas ele fala que está cuidando de mim. O que é que eu preciso fazer? Bom, difícil, viu? Nesse caso, é importante você perceber os fatores que levaram, né? Se tem alguma coisa nessa relação que pode ter levado ele a tomar essas atitudes, a verificar se de fato ocorre essa questão familiar, que seus familiares não gostam de você, como você falou, e buscar ajuda, né? É importante, existem alguns meios de ajuda, como o 180, que eles recebem essas denúncias de mulheres, de pessoas que passam por relações, porque as relações abusivas, elas ocorrem através de microviolências, que são as violências silenciosas. E talvez, no futuro, possa ocorrer, por exemplo, a violência física. Ela nunca a violência física, ela nunca surge do nada. Existem microviolências, principalmente através dessas manipulações, até que por algum estopim, alguma briga, alguma coisa, pode ser que ocorra uma relação ou uma agressão mesmo. Ariel, no relacionamento, no início ali no namoro, como é que a mulher pode identificar, estou sendo aí abusada? Porque às vezes a pessoa pensa que abuso é só violência sexual, é só machucar, bater. Como a mulher ou o homem mesmo pode identificar isso no início da relação? Bom, as microviolências, elas surgem, por exemplo, através de palavras, de situações criadas. E é importante que a gente aprenda a diferenciar situação abusiva, uma discussão simples, de uma relação abusiva mesmo. Porque existe todo relacionamento, existem discussões, existem ciúmes, mas a partir da incidência, da frequência, da intensidade desses ciúmes, dessas brigas, da forma como elas surgem, do que é dito, a pessoa que está passando por isso, ela se sente também, através dessas discussões, pelo que se é dito, pelo que ocorre, que aí você percebe, não, isso aqui está errado.
tudo bem acontecer um relacionamento até um certo ponto. Mas quando passa desse ponto, quando se agrava, quando tá afastando das pessoas que você gosta, quando tá te impedindo de fazer as coisas que você gosta, quando tá te trazendo sofrimento, aí deve ter realmente um olhar atento. Falando em sofrimento, 1 ano e 8 meses que eu moro com uma pessoa, sou viúva. E ele fala muita coisa que chega a machucar. E isso mesmo atrapalha meu casamento. Ao ponto de atingir meu filho com palavra que não aceita. O que fazer hein, nessa situação? Bom, muitas vezes, eu não sei nessa situação específica, porque é preciso realmente conhecer mais um pouco da história para a gente poder, de fato, tirar alguma conclusão. Mas, no geral, quando existem essas violências, os agressores, eles utilizam realmente alguns filhos para atingir a vítima, para manipular. Então, todos esses sinais, né? Quando frequente, quando traz esse sofrimento, quando tira você de uma realidade que você era acostumado a frequentar, quando você deixa de fazer as coisas que você gosta para agradar a outra pessoa, simplesmente porque ele não gosta que você seja... como você é, né? Exatamente. Então, tudo isso pode influenciar, de fato, no desenvolvimento de uma relação abusiva, em uma tristeza, no sofrimento interno mesmo. Eu vou pedir até para você ser um pouquinho mais sucinto nas respostas, porque são muitas perguntas. Certo. É um tema muito palpitante. Olha essa aqui, Ariel. Bom dia. Meu marido tem dias que me trata super mal. Fala as coisas, joga na minha cara. Acho que é porque eu não trabalho nem ajudo em casa. Ele até me chamou de descarada. Olha a situação desrespeitosa com que essa mulher está sendo tratada dentro da própria casa. De fato, Jaceline. Ultimamente, tem existido muitos relatos de pessoas que estão passando por esses tipos de situações em casa, justamente porque na pandemia a obrigação de viver junto pelo isolamento social tem, né, acendido aí algumas situações. Então, sim, essas discussões, às vezes, elas têm sido muito mais graves do que em alguns relacionamentos costumavam ser. E aí as pessoas, elas estão descontando, digamos assim, suas frustrações, sua ansiedade nas relações e pode sim gerar um relacionamento abusivo. Olha, pela quantidade de mensagens que eu já li aqui, porque a gente vai filtrando, o problema de muitas mulheres é o medo. E, na verdade, a gente só recebe mensagem de mulheres sendo abusadas, assim, psicologicamente. Sim. Olha essa aqui. Tive um relacionamento abusivo, ele me abandonou e me manipulava para não ter outra pessoa durante 5 anos. Outra pessoa, acho que não teve na convivência familiar, né? Promessas que nunca se concretizavam e sempre colocando medo e me afastando de todos. Como é que a mulher, o ser humano que está sendo abusado de alguma forma, pode barrar, frear esse medo? Bom, o medo é uma reação frente a algumas situações que existem conflitos. E a intenção dessa pessoa que pratica essa violência é justamente impor o medo para poder controlá-la. Então, esse medo, ele só é importante, na verdade, buscar de onde vem esse medo, o que é que ele gera, quais são as suas reações em frente a ele. Você tem medo de quê exatamente? E, assim, em relações abusivas, o importante é ver os sinais, mesmo que os menores, né? Como ameaças, chantagens emocionais, essa fiscalização em redes sociais. Olha aqui, olha essa aqui. O meu esposo não gosta que eu vá nem no centro. É o maior cuidado, né? E outra, não deixa eu entrar nas redes sociais. Diz que não quer meu Face e que eu apagasse, que não ia ver isso. Para mim é um casamento abusivo. Não quer que eu trabalhe. Diz que mulher que trabalha gosta de trair. Olha que absurdo que a gente está vendo aqui de uma cidadã que está sendo psicologicamente abusada de uma forma tremenda pelo marido. Meu Deus. Jaceline, infelizmente essas situações elas são bastante comuns. Porém, eu parto do princípio de que essas mulheres, elas busquem ajuda, algum meio, alguém que ela possa se apoiar e conversar sobre isso. E até mesmo ajuda psicológica, para poder identificar o que é que está te fazendo mal, o porquê disso e o que é que te mantém nessas relações. São seus filhos, é o tipo de relação que você tem, dependência financeira, porque esse medo, né, e essa fiscalização, geralmente as mulheres, quando elas não percebem, mas quando elas percebem, elas permanecem por medo
do estigma social de uma mulher divorciada, Isso. pelos filhos serem criados sem pais, né, entre aspas. É até mesmo por medo de morrer, Jaceline, porque existem homens muito violentos e elas têm medo, geralmente, de denunciar e sofrer alguma retaliação depois. E tá aqui, ó, bom dia. Hoje vivo na Paraíba porque meu ex queria me matar, por eu não aceitar viver com ele. Hoje ele não sabe onde estou. Me matar, ele não deixava nem ir para o aniversário da minha filha. Olha que absurdo. Ele não aceitava sair de casa e falava que mulher dele era para viver dentro de casa. Olha, eu não tenho mais tempo, eu quero só que você deixe uma mensagem para tantas pessoas. Eu vou dizer mulheres porque recebemos aqui inúmeras mensagens de mulheres que estão sendo abusadas dessa forma, para que elas tenham coragem aí de se libertar dessa relação. Pode ficar à vontade, Ariel. Bom, vocês que estão assistindo, por favor, não tenham medo de denunciar. Busquem ajuda. Existe o 180, existe o aplicativo do Magazine Luiza, inclusive, que tem uma opção lá de denunciar violência doméstica. Busquem ajuda psicoterápica. Existem algumas modalidades de atendimento, como o atendimento social, que facilita esse acesso, democratiza esse acesso à psicologia, para que você desenvolva habilidades para lidar com essas relações, sair delas, inclusive recuperar essas coisas que você perdeu, autoestima, e tudo isso que está prejudicado, que se prejudica nas relações abusivas. Ariel, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. A você, mulher que está me assistindo agora, antes de amar alguém, ame a você mesma, tá? Sua felicidade não depende de ninguém, a não ser de si mesmo. Não tenha medo de... porque se eu sair, se eu deixar fulano, eu não vou mais viver. Pelo contrário, quando a gente sai de um relacionamento abusivo, a vida deve começar a existir. Eu penso que é assim. Graças a Deus, não vivi um relacionamento abusivo e peço a Deus para não viver nunca, porque ninguém merece viver dessa forma. Agora, deixa eu falar de